Vamos falar sobre concentração comum ou simplesmente concentração, né? Primeiro, para o cálculo de concentração, é comum a gente utilizar o símbolo C maiúsculo. O que é a concentração comum? É a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Resumindo, para mim calcular a concentração, eu tenho que dividir a massa em gramas do soluto pelo volume da solução. Quando não aparece nenhum número assim, significa total, concentração total, volume total. Quando eu coloco 1, por convenção, o número 1 sempre é o soluto. Se for expresso a massa, se for expresso em gramas o soluto e em gramas o solvente, o 1 é para o soluto e o 2 é para o solvente. Suponhamos que exista dois solutos, massa 1 de um sal, massa 2 de um açúcar, e se for a água seria massa 3. Sem número é total. Então a concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Temos um exemplo aqui. Sempre eu tenho dito para os alunos, tenho falado que você tem que ter um método de resolver os exercícios, principalmente do Enem. Se você for uma pessoa que vai de qualquer jeito, você vai desperdiçar tempo precioso. Então, a primeira coisa a fazer no exercício de química, física, matemática, biologia, seja qualquer um, é você equacionar o exercício. O que significa isso? Anotar os dados que o exercício oferece. Isso sempre. Então, vamos anotar os dados aqui. Primeiro exemplo. Calcule a concentração. Aqui a própria pergunta já é uma indicação preciosa do que você tem que fazer. E ainda fala em gramas por litro. Ou seja, tem que ser em gramas a massa do soluto e o volume da solução tem que ser em litros. Continuando. Deu uma solução de nitrato de potássio. Neste momento, nós não vamos usar a fórmula do nitrato de potássio, que é KNO3. Mais para frente nós vamos. Sabendo que ela encerra 60 gramas do sal. Sempre que vier gramas, miligramas, tonelada, se refere à massa e a M1. Então, fala 60 gramas do sal, né? Então, massa 1, que é 60 gramas. Em 300 centímetros cúbicos de solução. Volume é litro, é decilitro, é mililitro, é centímetro cúbico, tudo é volume. Que no caso aqui é de 300 centímetros cúbicos. Lembrando que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. No caso, por exemplo, de 1 litro, você multiplica comprimento vezes largura vezes altura, 10 centímetros vezes 10 vezes 10, 10 vezes 10, 100, 10 vezes 100, 1000. 1 litro é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos. Aí eles pegaram 1 litro e dividiram em 1000 partes. Cada 1 ml corresponde a uma milésima parte aí. É a mesma coisa aqui também, né? 1 centímetro cúbico corresponde a uma milésima parte. Então, se eu tenho que calcular a concentração, eu tenho que saber qual é a fórmula da concentração. E a fórmula, conforme nós vimos aí em cima, é massa do soluto, que deverá estar expressa em gramas, embaixo é ruim para escrever, dividido pelo volume, que deverá estar expresso em litros. Aí você compara lá em cima. Temos a massa do soluto? Temos. Está em gramas? Está em gramas, 60 gramas. Temos o volume? Temos aqui. Está em litros? Não. Está em centímetro cúbico. Então, a primeira providência é transformar 300 centímetros cúbicos em 1 litro. Nós vimos, né, que 1 litro corresponde a 1000 centímetros
300 centímetros cúbicos. Eu tenho que colocar do lado de centímetro cúbico. 300 centímetros cúbicos. Corresponde a quantos litros? Não sei. Corta, multiplica em cruz. 1000x vai ser igual a 300 litros. O 1000 está multiplicando o x. Ele passa para o lado oposto, dividindo. Quem multiplica é quem divide. Resposta em litros. Posso cortar? Pode sim. A mesma quantidade em cima e embaixo. Então, nós passamos a ter 3 dividido por 10. Como que divide um número menor por um maior? É bastante simples, né? 3 dividido por 10. Não dá. 0 aqui, 0 quociente. Agora dá. Dá 30. 0. Então, aqui vai ser 0,3 litros. Então, corresponde a 0,3 litros. Uma vez que você resolveu este problema aí, agora você tem todas as informações e em condições de colocar na fórmula. Então, você vai... Eu aqui vou repetir a fórmula por questão didática, mas você não precisa não, tá? Não precisa não. Então, a fórmula é concentração é igual a massa do soluto. Concentração é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. E aí se você colheu corretamente os dados, é só você verificar ali. Aqui nós temos, olha, massa do soluto 60 gramas. 60 gramas. Volume da solução em litros, qual que é? 0,3 litros. Né? Então, como é que a gente faz uma divisão dessa aí? Então, veja só, nós temos 60 dividido por 0,3. E 60, a primeira coisa é igualar as casas após a vírgula. Igualou, aqui virou 600 e aqui virou 3. 2 vezes 3, 6. Para 6, nada. Baixa um 0. Eu sempre faço assim para não me perder no cálculo. 0 vezes 3, 0. Para 0, 0. Baixa o segundo 0. 0 vezes 3, 0. Para 0, 0. Aí você não erra. Então, a concentração deu 200 gramas por litro. 200 gramas por litro quer dizer o quê? Bom, é que é padrão expressar a concentração, neste caso aqui, em 1 litro. Aqui não está em 1 litro. Se em 1 litro eu estou com 60 gramas, quer dizer, em 0,3 litros eu estou com 60 gramas, e se eu tiver 1 litro, eu vou ter que ter 200 gramas. Então, 200 gramas barra 200G barra L quer dizer que eu tenho 200 gramas em 1 litro. Isso é o que significa aqui, 200G barra L, 200 gramas em 1 litro. Deverá ser expresso em litros. Né? Se eu tiver 1 litro, eu tenho que ter quantas gramas? 200 gramas. Então, é o que significa isso aí. O segundo exemplo é a mesma coisa. Você toma isso como... faz parte da resolução, do seu método de trabalho. Sempre colha os dados que o exercício oferece. Aí está dizendo, uma solução possui 32 gramas. Gramas, quilogramas, miligramas, toneladas. Sempre vai ser a massa do soluto de 2 gramas. Bom, de sulfato de cobre. E um volume de 2.000 centímetros cúbicos. Volume 2.000 centímetros cúbicos. Qual deverá ser a sua concentração? A concentração vai ser o nosso
problema aí para resolver. Então, lembrando que concentração é massa absoluta, que deverá estar expressa em gramas, dividido pelo volume da solução, que deverá estar expresso em litros. A massa está em gramas? Está. O volume está em litros? Não está. Então, a primeira coisa aqui, 1 litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos. E a pergunta aqui é a seguinte: e 2000 centímetros cúbicos? Bom, uma outra questão. Aqui é uma simplificação de fração, regra de 3 simples, né? 2000 corresponde a quanto? Poderia cortar o zero aqui? Poderia sim. Já aqui, poderia. Então vai ficar x vezes 1 é igual a x. 1 litro vezes 2, 2 litros. Portanto, aqui é 2 litros. Né? Então, aí você já pode jogar os valores na fórmula. Tá? Então, eu vou colocar do lado de cá, fica mais fácil aí da gente compreender. Então, concentração é massa do soluto dividido pelo volume da solução. Bom, e nós temos a massa do soluto, temos sim aqui 22 gramas. Temos o volume da solução em litros, temos sim 2 litros. E aí não precisa nem fazer o cálculo, né, gente? Então aí vai dar 32 gramas por litro. 32 gramas por litro. Essa seria a resposta aí. Bom, em relação a este outro aqui, considerando que uma solução de cloreto de sódio possui 50 gramas, massa absoluta 50 gramas, e volume da solução de 200 centímetros cúbicos, 200 centímetros cúbicos. Qual vai ser a sua concentração? Concentração é o que interessa para nós. Então, a fórmula de concentração, conforme nós já vimos, é massa do soluto dividido pelo volume da solução. A primeira coisa é transformar esse 200 centímetros cúbicos. A massa está em gramas? Está. O volume está em litros? Não está. Se 1 litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos, a pergunta é: e 200 centímetros cúbicos corresponde a quanto? X. Posso cortar aqui a mesma quantidade de zero. X vezes 10, 10x. 1 litro vezes 2, 2 litros. X é igual a 2 dividido por 10. E 2 dividido, deixa eu puxar um pouco mais para cá, e 2 dividido por 10, 2 é menor que 10. 0, 0 quociente, dá por 2 agora? Dá. 0. Então aqui vai ser 0,2 litros, ou seja, 200 centímetros é 0,2 litros. Aí a gente repete a fórmula lá do outro lado, né? Para vocês verem. Essa divisão aqui eu vou tirar, porque senão não cabe. Então, vamos repetir a fórmula para facilitar a compreensão de vocês aí. Então, concentração é massa do soluto dividido pelo volume da solução. Temos a massa do soluto? Temos sim, 50 gramas. Temos o volume da solução? Temos sim, 0,2 litros. Agora é só a gente fazer a divisão, né?
olha só, 50 dividido por 0,2. Primeira coisa, igual as casas após a vírgula, não tem vírgula, e as casas subtendidas aqui. Ficou 0, elimina a vírgula. Então, nós passamos a ter 500 dividido por 2. 2 vezes 2, 4, para 5, 1. Baixa este 0. 2 vezes 5, 10, para 10, nada. Baixa segundo 0. 0 vezes 2, 0, para 0, nada. Então, a concentração aqui deu 250 o quê? Gramas por litro. Então, comece sempre colhendo os dados, verifique, depois jogue os valores na fórmula e resolva. Vamos para o sexto exercício. Vocês vão observar que vai mudar um pouco. O que vocês precisam ter em mente é o seguinte: você tem que decorar uma fórmula, neste caso aqui. O que você precisa saber são as regras de matemática, elas não mudam. Então vamos aí. A concentração de uma solução é de 0,64 gramas por litro. E foi utilizado nessa solução 1,6 gramas aí. Aí pergunta de sulfato férrico. Qual é o volume da solução? É o que está pedindo. Qual o volume da solução? Bom, então queremos saber o que? O volume. Então vocês observem que aqui vocês não vão ter que calcular a concentração, porque eu já dei ela. Agora você tem que calcular o volume. Uma vez que você usou a concentração, obrigatoriamente você tem que utilizar essa fórmula aqui, ó, se tem a concentração. É essa que você vai utilizar para resolver o exercício. Gente, isso é regra matemática. Se a conta que você está fazendo envolve 1, 2, 3 valores, qualquer um deles que faltar, se você tiver 2 deles, você consegue. Aqui está faltando a concentração, suponhamos. Nós vimos 5 vezes que tendo a massa ou outro volume, eu calculo. Nesse caso, nós temos a concentração e a massa. Nós vamos calcular o volume. Então, vamos repetir a fórmula ali do outro lado. Observe que o que deveria estar em gramas, está em gramas. Se tivesse grama, quilograma, nós teríamos que mudar. O que deveria estar em litro, está em litro, que é 1 litro. Isso significa o quê? Que é só eu jogar os valores na fórmula. Bom, e qual é a fórmula? Caso vocês tenham esquecido, é massa do soluto dividido pelo volume da solução. Temos a massa absoluta? Temos sim. E qual é? 0,64 gramas por litro. Temos a massa absoluta? Temos sim. Está aqui, ó, 1,6 gramas. Temos o volume da solução? Temos? Não temos. Achei que tinha, mas não tem. Então, aqui é assim, ó, 64 vezes o volume. Quando não tem nenhum número, porque é 1, mas 1 a gente não representa. Então vai ser 1 vezes 1,6. Então, volume vezes, vai ficar volume vezes V vezes 64, 64 vezes Z. 64 o quê? Gramas por litro. Tá? Então, e 1 vezes 1,6, 1,6 mesmo.
A regra de matemática diz assim, quando você tem números, número e letra de um lado, e número do outro lado, você tem que colocar todos de um lado só. Então, o 0,64 está multiplicando, ele vai passar para o lado oposto, dividindo. Quem multiplica é quem divide. Então, o volume continua aqui, e o 0,64 é que vem para a parte de baixo. 0,64 o quê? Gramas por litros. E aí você tem o 1,6 que estava aqui e continua aqui. Gramas. Agora, é bom você vir com a unidade de medida até aqui para você entender. Corta, corta. Resposta, obrigatoriamente, ela deverá ser em litros. Então, nós temos uma divisão de números que tem vírgula. Vamos fazer aqui. Então, nós temos 1,6 dividido por 0,64. 1,6 dividido por 0,64. 1,6 dividido por 0,64. Primeira coisa, igual às casas após a vírgula. Igualei, sumiu. Então passou a ser 160 dividido por 64. Né? E 160 dividido por 64, 160 dividido por 64, se fosse 3 vezes 6, daria 18. Passa. Então vai ser por 2. Né? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. Dá 2, dá 4. Tá? E 0. Baixa agora, vírgula. Baixa 1, 0. Eu acho que dá por quanto? Dá por 8. 4 vezes 8, 32. Vai 3. Dá 8. Ah, nós erramos aqui, gente. Aqui, ó. Empresta para lá, virou 5. 5 vezes 2, 3. Tá? Dá. Vamos ver aqui. 4 vezes 32, aí 3. 6 vezes 8, 48. Passou bastante. Vamos ver por 5 aqui. 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 6, 32, 32. Bateu. 0. Então, gente, o volume aqui, ó, é 2,5 litros. Vamos ao próximo. A concentração de uma solução de carbonato de cálcio é 0,03 gramas por litros. E o volume, 400 centímetros cúbicos. Qual é a sua massa? Então aqui nós calculamos o volume, aqui nós vamos ter que calcular a massa do soluto. E qual é a fórmula? É massa do soluto dividido pelo volume da solução. A massa deveria estar em gramas e o volume em litros. Temos a concentração? Temos, então não temos que calcular a concentração. Essa não é. Temos a massa do soluto? Não. Temos o volume? Temos. Está em litros? Não. Está em centímetros. Então, a primeira coisa é transformar. Então, 1 litro é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos. E 400 centímetros cúbicos é igual a quanto? X. Corta, corta. X vezes 1000, 1000x.
x. 1 litro vezes 400, 400 litros. X vai ser igual a 400 dividido por 1000. Posso cortar zeros? Pode sim. 2 em cima e 2 embaixo. Então, nós passamos a ter 4 dividido por 10, 0 lá, 0 quociente, dá 4, 40, 0. Então, aqui é 0,4 litros. 400 centímetros cúbicos é 0,4 litros. Então, você joga agora os valores na fórmula. E qual é a fórmula? Né? A fórmula já vimos um caminhão de vezes. Qual é a fórmula? É concentração é igual a massa do soluto vamos fazer isso aqui, vamos colocar preto, vamos colocar preto. É massa do soluto dividido pelo volume da solução. Agora nós vamos substituir os valores na fórmula. Temos concentração? Temos sim, senhor. Qual é? 0,03 o quê? Gramas por litro. Temos a massa do soluto? Não, senhor. Então, continua em 1000. Temos o volume? Temos sim, senhor. Qual é? 0,4 o quê? Litros. Posso eliminar as unidades de medida? Deve, litro por litro, elimina, a resposta obrigatoriamente vai ser em gramas. Então, 1 vezes massa absoluto, massa absoluto. Vamos colocar aqui, né, para ficar bacana. Então, vai ser aí 0,03 o quê? Gramas vezes 0,4. Não tem mais litros. Então, vamos multiplicar. Como é que multiplica um número com tanta vírgula? 0,03, o que tem uma quantidade de dígito em cima, vezes 0,4. 3 vezes 4, 12. Agora é que vem o x da questão. Tem 2 números após a vírgula no primeiro e 1 aqui, ó. Ou seja, o total de números é 3. O que é que você tem que fazer? 0 aqui e vírgula. Então aqui também tem que ter 3 números após a vírgula. Tá? 0,3 vezes 0,4 dá 0,012. Então a massa do soluto é 0,012